Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Euclair e no vídeo de hoje eu quero falar o porquê o cristianismo se afastou do judaísmo, né? E eu quero dialogar um pouquinho sobre isso, que essa é uma questão que importa muito na hora da gente fazer uma análise de texto, na hora da gente fazer uma leitura. Esse ponto que muitas vezes não é muito elucidado no nosso dia a dia, ele interfere muito em como a gente enxerga um texto. Então, eu peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar meu curso de grego, também um bacharel em teologia. Caso goste mesmo desse vídeo, se torne membro do canal para ter acesso a videoaulas exclusivas de grego, crítica textual e por aí vai, tá? Então peço aí e vamos a mais esse vídeo. Essencialmente, o cristianismo ele era uma seita judaica. Quando você lê o Novo Testamento, você percebe que o cristianismo, inicialmente, ele é uma seita judaica. Esse conceito de Messias, de Salvador, advém do judaísmo. Né? Jesus era judeu, os primeiros discípulos eram judeus. Só que tem um detalhe, quando você vai no livro de Atos, você começa a perceber que a igreja ela começa a crescer para fora, o cristianismo ele começa a crescer para fora, tanto que dentro do judaísmo o cristianismo era conhecido como nazarenos. Foi lá em Antioquia que primeiramente foram chamados de cristãos. Isso está tudo no evangelho, na carta de Atos, né, no livro de Atos. Só que com o passar do tempo, o cristianismo ele começa a crescer fora do judaísmo. Primeiro ele abarca, ele começa a absorver aqueles gentios conversos ao judaísmo, e depois ele começa a alcançar os gentios nas suas terras mesmo. Então começa-se um trabalho missionário muito grande. Não é à toa que 2 séculos depois, o cristianismo ele já era metade do Império Romano. Isso eu estou falando do primeiro século, lá no terceiro século, quarto século, 323, 300, o cristianismo já era metade do Império Romano. Estamos falando do Império Romano, que foi o maior império, um dos maiores impérios que já pisaram na face da Terra, que já conquistaram essa Terra. E o que acontece? Quando o cristianismo ele começa a alcançar muitas pessoas que não eram judeus, eram gentios, e quem começa esse processo de maneira mais enfática chama-se Paulo de Tarso. Quando ele começa a alcançar gentios fora do cristianismo, o cristianismo ele começa a passar por uma mudança. Você começa a ter questões que antes não eram. Quando pessoas sem ligação nenhuma ao judaísmo começam a se linkar, começam a se tornar líderes na igreja, começam-se a ter outro pensamento. E um outro detalhe, um tempo depois os cristãos, eles cultuavam junto com os judeus na sinagoga. Um tempo depois os cristãos eles foram banidos da sinagoga. Me parece que eles foram banidos. Então isso ajudou muito no afastamento. E você tem também a questão de se parecer judeu. Né? Então os cristãos eles começam a se afastar dos judeus para não ter o mesmo estigma em si. Por quê? Quando você pega o ano 70 depois de Cristo, o que acontece? Jerusalém é destruída por completo. E aí os cristãos, para evitar ser associados aos judeus, eles começam a se afastar e aí começam a desenvolver práticas próprias, que é muito comum em qualquer denominação. E aí o que acontece, meu amigo? O que acontece? O cristianismo ele se afasta, muita gente de fora que não tinha ligação com o judaísmo entrando, tornando-se líder, tornando-se membro, e isso começa a afetar o pensamento a religião do cristianismo. E aí o cristianismo ele começa a se tornar mais, não vou dizer helenizado, né, mais pagão, mas o cristianismo ele tem um afastamento do cristianismo, tanto que hoje o cristianismo ele é completamente diferente do judaísmo. Né? Tá certo que o judaísmo de hoje também não é o judaísmo do segundo templo, é diferente, houve uma evolução, né? Não é a mesma coisa,
Mas associar um cristão a um judeu hoje é quase que impensável. Né? E posteriormente também os cristãos, eles começam a perseguir os judeus. Isso aí, você vai ter embates dentro dos pais da igreja, por exemplo. Você vai ter, ao longo da Idade Média, quando o cristianismo se torna, no quarto século, o cristianismo se torna a religião oficial, e aí depois vem a Idade Média, e durante o período da Idade Média, os cristãos, via católicos, perseguiram os judeus. Né? Então, tudo isso ajudou na separação do cristianismo do judaísmo. Tanto que, por exemplo, é estranho você ver tanto que hoje um judeu que ele se converte ao cristianismo, ele meio que deixa, que na verdade não, no primeiro século, ele deixa de ser judeu. Né? No primeiro século, o cara continuava sendo judeu, mas ele aceitava o Messias. E só. E pronto, seguia em frente. E não havia problema com isso. Mas hoje não, hoje, se o judeu aceitar Cristo, ele tem que deixar as práticas judaicas dele, tipo, sabe, assim, é um negócio cabuloso, cara. É um bagulho cabuloso, né? Tô dizendo o que acontece, não tô dizendo que devia ser, tá? Mas é cabuloso. E por que isso se deu? Para não se associarem aos judeus, porque naquele primeiro século os judeus estavam fazendo muita revolução. Os judeus eles estavam muito assim estressados, né? Fazendo muitas revoluções, dando muito trabalho para o Império Romano, a ponto do Império Romano ter que mandar lá uma repartição, destruir Jerusalém, cara. Destruir Jerusalém. Entendeu? E aí eles ficaram meio que manchados ao longo do depois disso, né? Os judeus ficaram manchados ao longo disso. E aí os cristãos, para evitar alguma perseguição por parte dessa questão, eles começam a se afastar, né? Então, é mais simples do que se imagina. É muito mais simples. E claro, né, quando você começa a ter uma conversão de muita gente que não tinha ligação nenhuma com o judaísmo, tanto que eu estou falando aqui da parte romana, né, da parte que mais ocidental. Quando você pega ali a norte de Jerusalém, você pega em Antioquia, você tem ainda um cristianismo que é muito aproximado dos judeus, né? Você ainda vai ter alguma coisa nesse sentido, você vai ter uma interação maior, mas é por uma questão geográfica. Mas quando você tem o expandimento do cristianismo para o Império Romano, para outras regiões, norte da África, Egito, a própria Grécia também, né? Você tem um completo afastamento. Né? Por quê? Questões geográficas, questões culturais, pessoas que tinham uma metodologia de pesquisa diferente. Como assim? Imagine um filósofo que se converte ao cristianismo, isso lá no primeiro século. Ele vai trazer consigo toda aquela carga filosófica na interpretação das escrituras, na interpretação de Paulo. Tanto que você vai ter ondas gnósticas, você vai ter um monte de linha de pensamento. A live que eu fiz com o Lucas Panzoli, a origem do cristianismo, demonstra isso. Então, é simplesmente isso. Simplesmente isso. E quando a gente pega as igrejas modernas, por exemplo, o protestantismo, por que o nosso culto hoje ele é diferente do culto católico? Porque Lutero e Calvino, o culto deles era bem parecido com o culto católico em si. Mas por quê? Porque um homem chamado Zwinglio mudou. O Zwinglio questionou a questão da Santa Ceia. Ele questionou a questão da missa. Entende? Você tem igrejas se organizando hoje de uma maneira um pouco mais diferenciada, porque você tem John Wesley que trabalhava com um sistema de circuito. A liderança formava por circuito. John Wesley, fundador da igreja metodista. Né? Então você vai ter diversas igrejas que passaram a ter linhas de interpretação diferentes por causa de pessoas que chegaram lá. Né? O adventismo do sétimo dia guarda o sábado, por exemplo, por causa dos batistas do sétimo dia e por causa de duas pessoas que eram batistas do sétimo dia que se converteram ao adventismo. Né? Então, o adventismo hoje está dentro de uma igreja, por exemplo, o sábado está dentro de uma igreja por causa de duas pessoas. Dois de seus pioneiros vinham de uma denominação. Então, todo o pano de fundo, toda a carga teológica que você traz, que você quando você muda de lugar, você carrega essa carga teológica. Você carrega a sua carga histórica.
É igual eu tenho formação em história, tenho formação em teologia. Se eu mudar de igreja, eu não vou deixar de ser teólogo, eu não vou deixar de ser historiador, porque eu mudei de igreja. Não vou deixar, entendeu? Então toda a metodologia de pesquisa que eu tenho, eu carrego para outra igreja. E isso interfere, isso altera como aquela igreja vai agir. Hoje em menor grau de uma pessoa, mas quando você está no começo, ou quando pelo tamanho dessa pessoa, assim, de influência dela, pode gerar mudanças que vão se, né? Ou podemos pegar como título de exemplo nesse tipo de mudança, para tomar como exemplo, os próprios testemunhos de Jeová. Quando era o líder fundador era uma coisa, mudou o líder, entrou outra pessoa que tinha uma crença diferente, a crença já começou a mudar, e a crença foi mudando, até se tornar o que os testemunhos de Jeová são hoje, né? Então assim, e eu não estou falando aqui no sentido positivo ou negativo, estou falando de mudanças, né? Você pega os Mormons, mesma coisa. Os Mormons, o fundador, ele tinha até uma pegada, algumas descrições não muito a favor de pessoas da cor negra. Hoje, a liderança dos Mormons é completamente diferente. Isso é averso àquelas primeiras falas do fundador. Entende? Fato. Isso eu perguntei para um Mormon. E, na verdade, quando você vê, eu vejo o testemunho de Mormons, de pessoas que são Mormons, por exemplo, o racismo não está incrustido neles, mais, na mentalidade dos Mormons. Mas até no fundador lá, 1800 bolinhas, estava, entendeu? Então, existia uma certa questão nesse sentido. Então, as coisas vão mudando com o tempo a ponto de se tornarem até opostas àquilo que acontecia. E foi isso que aconteceu com o cristianismo. O cristianismo, ele nasce no seio judaico, nasce como uma seita judaica, como um grupo, e aí ele vai crescendo, se expande para o mundo, acolhe pessoas que não tinham ligação nenhuma com o judaísmo, e aí o cristianismo passa a ter uma cara menos judaica. A ponto de que, por exemplo, existe uma cena de um nazista sentado, uma pessoa nazista sentada, uma placa dizendo assim, não entra judeu aqui, e em cima dele uma imagem de Cristo crucificado. Aí alguém comentou assim, parece que passou um, né? Que é o que? Jesus. As pessoas, elas chegaram num ponto de que achar que nem Jesus era judeu. Existem pessoas que acreditam nisso, que Jesus não era judeu, que Jesus ele fundou uma nova religião, né? Que ele fundou uma nova religião, sim, mas era uma religião de cunho judaico. Era uma religião que trazia toda a carga judaica e até interpretativa, né? Então, mas ela se afastou tanto, houve um afastamento tão grande do cristianismo, das suas raízes judaicas, que hoje ele é completamente averso, né? Até interessante, por exemplo, se você perguntar alguma prática que algum judeu tinha e perguntar isso dentro do cristianismo, é estranho, soa estranho, né? Soa estranho. Então, é muito comum. Então é simples. Por que o cristianismo ele tem essa... Ele é uma religião completamente à parte do cristianismo, do judaísmo. Só por causa disso. Recebeu pessoas que não tinham vínculo nenhum com o judaísmo. O judaísmo estava mal visto ali no primeiro século, né? Via perseguições, via problemas que estavam se gerando, né? De rebeliões. Teve que ser destruído Jerusalém no ano 70. E assim vai. Um abraço a todos, Deus abençoe. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha com os amigos e tamo junto no campo de batalha, ok?